Hoje estamos aqui para o segundo episódio da série Livros sobre o Catolicismo Romano. No primeiro episódio nós vimos insights do livro Catecismo Católico da Crise na Igreja, no qual eu recomendo que você assista esse episódio, pois assim nós vamos construir um raciocínio juntos sobre o catolicismo romano. Hoje eu queria falar sobre um tema muito caro no catolicismo, que é sobre o papado, a sua origem, os seus desdobramentos até o século XXI. Quer saber mais sobre isso? Vem comigo. Então está aqui tudo o que o cristão precisa saber sobre o papado, sua origem e seu papel no século XXI. Leonardo de Chirico. É um italiano, né? Geralmente em português a gente lê Chirico, mas o termo italiano se pronuncia Chirico, que na minha opinião é um dos maiores estudiosos acerca do catolicismo que nós temos na atualidade. Vamos conferir essa obra de perto? Nós temos a folha de rosto, e aqui nós temos algumas informações adicionais bem interessantes. Essa obra foi composta em 2015, ela foi produzida. Só que ela chegou no Brasil apenas em 2022, 7 anos após a sua publicação original. E eu acabei adquirindo ela 3 anos depois. Nós temos o sumário com os principais tópicos que serão tratados nesta obra. Nós temos, no capítulo 1, temos um Papa. Capítulo 2, tu és Pedro. Capítulo 3, a cabeça da igreja, né? O Papa é anticristo? Uma pergunta. Governante absoluto ou pai caridoso? Retrato dos papas atuais, que seja um. E nós temos a parte final, a bibliografia. Aqui nós temos uns símbolos também que nos ajuda a compreender melhor acerca dessa obra. Sempre que tem esse símbolo, é um sinal de alerta, né? Ele vai trazer um comentário sobre aquilo. É tipo um alfinetinho, né? Não se esqueça, ou não esqueça. Uma nuvem ou um balãozinho, pare e pense. E o alvo com uma flechinha, nós temos o ponto de interesse. Nós temos aqui o prefácio. E sempre que eu leio algo que eu julgo relevante, eu gosto de sublinhar. E aqui está o maior grupo religioso do mundo, a Igreja Católica Romana. Então, estimada cerca com 1 bilhão de fiéis, né, pouco mais de 1 bilhão de fiéis, né, o catolicismo aí é um numeroso grupo religioso. Para termos uma ideia sobre o que é o papado, eu selecionei um trecho que nos dá uma noção sobre isso. Um bom lugar para começar a investigação da importância do papado é o Catecismo da Igreja Católica, de 1994. É o relato mais recente e abrangente da fé católica romana, explicando o ofício do Papa. O Catecismo aponta no parágrafo 882 que, em virtude do seu cargo de vigário de Cristo e pastor de toda a Igreja, o pontífice romano tem sobre a mesma Igreja um poder pleno, supremo e universal, que pode sempre exercer livremente. Essa breve frase contém um resumo adequado sobre a história e ofício do papado. O Papa é um líder religioso contemporâneo, que reivindica uma linhagem direta e ininterrupta ao apóstolo Pedro. O Papa, por meio da sucessão, reivindica continuar a missão confiada a Pedro. Aqui eu sublinhei algo que eu achei interessante. O Papa é o bispo de Roma em sucessão a Pedro. É considerado o primeiro bispo de Roma e o protótipo para todos os outros. Como bispo de Roma, ele é Papa sobre toda a Igreja. Então, o Papa é considerado o bispo de Roma, né? Em sucessão a Pedro. Até então essa é a doutrina católica. Mas o fato de Pedro
ser considerado o primeiro bispo, né, e a partir dele uma sucessão apostólica ininterrupta, aí já é uma outra conversa, aí já é uma outra história, que há muitas controvérsias sobre isso, que nós vamos ter a oportunidade de tratar um pouco sobre esse assunto. Os primórdios do papado. Um fator fundamental por trás da criação do papado é a presença e o martírio de Pedro em Roma. Como vimos, a Bíblia não diz nada sobre isso. Fontes históricas e evidências arqueológicas são tanto dúbias quanto a essas questões. Mas o que é certo é que a tradição de que Pedro foi martirizado em Roma e seu corpo foi sepultado em um cemitério na colina do Vaticano ganhou uma ampla e imediata aceitação. Essa história sobre o final da vida de Pedro, junto com um relato parecido sobre Paulo, logo fez com que Roma fosse considerada a cidade onde Pedro e Paulo foram martirizados, e com que a igreja de Roma fosse considerada a comunidade cristã que foi liderada pelos dois apóstolos. Roma começou a ser cercada por uma aura apostólica e um grande respeito por causa de Pedro e Paulo. Então, olha o que esse comentário está dizendo aqui sobre os primórdios do papado. Há uma tradição, né, que diz que Pedro foi martirizado, ele foi morto em Roma. Até essa tradição, ela declara que ele teria sido morto crucificado de cabeça para baixo. Mas, enfim, aqui a questão não é se essa tradição é verdadeira ou não. Só que há uma conexão com Pedro, há uma certa conexão de Pedro com Roma, até de forma bíblica isso é possível ser comprovado pelo fato da primeira carta de Pedro, se eu não me engano, a 1 Pedro capítulo 5, versículo 13, é dito sobre que ele está em Babilônia, né? E ali o termo Babilônia está se referindo a Roma. Só que o fato de ele morrer em Roma, existem tradições sobre isso. Mas o fato é também que Paulo, muito provavelmente, também tenha sido morto em Roma. Então, o fato de o final da vida de Pedro e Paulo ter sido em Roma, essa cidade ela ganhou uma espécie aqui, como diz no comentário aqui do De Quirico, uma aura apostólica, né? E ela passou, de uma certa forma, a ter o respeito de boa parte da cristandade, né? Pelas conexões de Pedro e Paulo com Roma, especialmente no final da vida deles. Só que, na sequência aqui, nos é dito uma coisa bem interessante. Em Romanos 16, há referências de muitas pessoas e nomes, mas Pedro nunca é mencionado. Se esse silêncio é porque Pedro foi para Roma depois da carta de Paulo ter sido escrita, então o argumento de que Pedro fundou a igreja de Roma desaba totalmente. A igreja em Roma já tinha sido fundada antes de Pedro e Paulo. Então, essas conexões, especialmente no final de suas vidas, com relação a Pedro e Paulo e Roma, fez com que, né, essa vertente católica romana começasse a dizer que Pedro foi o primeiro bispo de Roma, que Pedro foi o primeiro papa, que a partir dele houve uma sucessão apostólica ininterrupta. Só que quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, ali no capítulo 16 da carta aos Romanos, que Paulo ele vai oferecer uma porção, uma série de saudações aos irmãos, Pedro nunca é mencionado. Né? Pedro nunca é citado por Paulo. Esse silêncio de Paulo com relação a Pedro em Roma, alguns dizem assim, não, mas é que Pedro não tinha chegado lá ainda, ou que Pedro não estava lá, mas se Pedro chegou depois que Paulo escreveu Romanos 16, então isso quer dizer que ele não teria fundado a igreja de Roma, ou seja, o fato de Pedro ser ali o primeiro bispo, ser o primeiro papa de Roma, desabaria totalmente, né? E o fato que se Pedro chegou antes
de Paulo, e se Pedro já era um bispo de Roma quando Paulo escreveu a sua carta aos Romanos, por que Paulo não citou Pedro no seu último capítulo, a Epístola aos Romanos? Fica essa grande questão aí que dificilmente será solucionada, né? Ou seja, isso é mais uma prova que Pedro não foi o primeiro bispo de Roma e que Pedro automaticamente não foi também o primeiro papa. O papa como imperador. O papado nunca teria surgido se não houvesse o império formando o clima político e cultural da vida da igreja primitiva. O lento processo que levou à formação do papado dependia da importância de Roma como a capital do império e o poder que ela exercia no mundo antigo. A ideologia da Roma eterna, se infiltrou na igreja e influenciou a forma que os cristãos pensavam sobre o papel da igreja de Roma, vendo uma analogia com o papel da cidade nos assuntos do império. Então aqui nós vemos que houve uma influência muito grande, né, do Império Romano na própria igreja romana. Então o Império Romano teve uma influência massiva, né, nessa estrutura imperial do catolicismo romano. Então essa ideologia da Roma eterna acabou se infiltrando na igreja, na forma como os próprios cristãos eles pensavam acerca disso. Então uma analogia entre a igreja romana e o Império Romano foi inevitável. Outro ponto muito relevante também é este trecho aqui. Acompanhe comigo. A igreja primitiva em Roma foi formada por diferentes comunidades cristãs reunidas em casas e que formavam uma rede de igrejas organicamente relacionadas. Depois de Constantino, a igreja tornou-se mais estruturada e hierárquica, seguindo o padrão do império político existente. À medida que o Império Romano gradualmente abandonava o Ocidente, o que restou em Roma foi a estrutura imperial da Igreja, com o Papa como seu chefe. Foi entre o século IV e V que os papas rogaram para si o título imperial de pontífice. Esse termo pontífice, ele significa um construtor de pontes, né, entre Deus e os homens, ou entre os próprios homens, né? Então, é muito relevante esse comentário aqui, porque o catolicismo romano, então, ele vem da comunidade cristã de Roma, né? Os cristãos ali se reuniam de forma orgânica. Provavelmente a comunidade de Roma ela foi fundada ali por cristãos que estavam presentes no Pentecostes, se converteram e depois foram para Roma e levaram o cristianismo à cidade de Roma. Então, inicialmente, ela teve uma formação bastante orgânica, né, com igrejas nas casas, enfim, de uma forma muito salutar. Só que, como é sabido, Constantino, ele teve ali uma experiência mística no século IV, ali no início do século IV, e ele se tornou uma pessoa muito simpatizante aos cristãos, muito simpatizante. E com o Edito de Milão, se eu não me engano, em 313, ele concede liberdade de culto aos cristãos de Roma e os cristãos de modo geral. Só que aí a Igreja de Roma acabou se espelhando muito na estrutura e na hierarquia do Império. A ponto de quando a sede do Império Romano saiu do Ocidente e foi para o Oriente, em Constantinopla, a comunidade de Roma ela se espelha nessa estrutura imperial do Império Romano e ela se torna uma igreja muito hierárquica, né? Com o padrão, né? Seguindo esse padrão político, esse padrão cultural, esse padrão sistemático, esse padrão estrutural do Império Romano. Então, eu fiz até um modelinho aqui que nos ajuda a compreender isso com
com mais facilidade, né? Aqui nós temos o modelo do Império Romano. No topo da pirâmide aqui nós temos o imperador romano, depois o Senado romano, os homens livres e os escravos. Esse era o modelo do Império Romano. O modelo do catolicismo romano é muito semelhante, segue praticamente a mesma estrutura. Na cabeça nós temos o Papa, depois o magistério ali, que é o colégio de cardeais ali, que são os conselheiros do Papa. Nós temos os padres e bispos, né? E nós temos na base da pirâmide os leigos, que depende de quem está acima deles. Os leigos dependem dos padres, dos bispos, do magistério e do Papa. Então, é uma estrutura praticamente igual, só muda os atores, só muda os operadores, mas a estrutura é a mesma. Então, esse livro do De Quirico, ele acaba sendo um livro assim fundamental para nós compreendermos o papado, especialmente a sua origem e o seu papel no século XXI. O papado traz a ideia de um líder supremo e universal na igreja, sendo ele o sucessor do apóstolo Pedro. Por em momento algum nós vemos os apóstolos ou os cristãos da igreja primitiva atribuindo esse título ou essa função ao apóstolo Pedro. O próprio apóstolo Pedro se identificava como um presbítero entre os demais presbíteros da igreja, ou seja, ele era um entre iguais. Você pode conferir isso na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Quando você lê este livro, tudo que o cristão precisa saber sobre o papado, fica muito claro que a ideia de um papa liderando toda a cristandade é uma ideia tardia e bem posterior ao cristianismo bíblico. A ideia de um papado, um líder supremo na igreja cristã, liderando toda a cristandade, é uma tentativa de se embutir uma ideia cujo as escrituras não nos diz. O grande líder e cabeça da igreja se chama Jesus Cristo e seu substituto se chama Espírito Santo. Foi o próprio Jesus, foi o próprio líder da igreja, foi o próprio fundador quem disse: eu não vos deixarei órfãos, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Mas esse é apenas o segundo episódio de uma série de episódios que eu estarei fazendo sobre livros do catolicismo romano. Aguarde os próximos episódios. Forte abraço.